Ricardo Miqueias Passos, ele é médico no Rio de Janeiro. Qual é o valor da acarbose glucobay no tratamento do diabetes? Pois é, a acarbose é uma substância que inibe a alfa-glicosidase. A alfa-glicosidase é uma enzima que quebra o amido. Então, é assim, ó, no vegetal, uma molécula de glicose, outra molécula, forma uma coisa chamada amido. Para que um dos modos de quebrar o amido é com a alfa-glicosidase. A acarbose, ela se junta nessa enzima alfa-glicosidase e impede essa enzima de quebrar o amido. O amido fica amido resistente. Então, ele não é absorvido. E ele vai para o intestino. Só que ele vai ser fermentado e produz gases. Esse é o único problema. Então, você vai para uma festa, você sabe que você vai comer o bolo na festa. Uma festa de aniversário, você tem que comer o bolo. Você toma um comprimido de glucobay, que tem aí de 50 a 100 miligramas, que é o produto comercial que ele falou aí. E o princípio ativo é a carbose. Aí aquele bolo que você vai comer na festa não vai ser absorvido. Ele vai passar direto, vai para as suas fezes. O único efeito colateral que existe são os puns, né? Porque você vai ter muito gases. Você aguentando segurar os puns, o resto vai tudo bem. Tá bom? Marcos Silva, de São Paulo, capital. Por que o senhor sempre diz que percepção é realidade e o que isso tem a ver com o tema de hoje? Pois é, percepção é realidade. Tudo mais é ilusão. Aquilo que você não percebe não é real para você. Eu dei o exemplo de você estar a mais de 900 mil quilômetros por hora no espaço, mas a percepção que você tem é que você está parado. Então, você não vai fazer nada por causa disso. Você está parado, a percepção é parada. A percepção que você tem de que a orientação que se tem de alimentação é certa. Você aprendeu assim, seus pais aprenderam assim. Nos últimos 40, 50 anos, nós estamos sendo enganados na forma de nos alimentar. A consequência está aí, gente. Nada fala mais alto que resultado. As pessoas estão doentes. Tem mais câncer, tem mais diabetes, tem mais hipertensão. Todo mundo está mais doente. Pode até estar vivendo mais, mas vivendo mais tempo doente. Esse é que é o problema. Então, se você não fizer uma mudança drástica na sua alimentação, você vai fazer parte dessa multidão de doentes. O alerta que eu tenho aqui para você é o seguinte: não precisa seguir essa rota. Tem uma percepção diferente e procure diminuir a sua ingesta de carboidratos, como nós vamos discutir aqui através das perguntas. Bom? A Márcia Rodrigues, de Fortaleza, do Ceará, pergunta: quanto existe de açúcar, né, glicose, no sangue, doutor Lair? Você tem mais ou menos em torno de 5 litros de sangue circulando. E se você tem uma glicemia em torno de 100 miligramas por ml, se você multiplica isso aí, dá em torno de 5 gramas de açúcar no sangue, que corresponde a mais ou menos a uma colher de chá. Agora, você imagina, você come um chocolate, você toma um refrigerante, você toma um suco de lata que tem 13, 14, 15, às vezes 30 gramas de açúcar. Eu conheço suco de lata que você pensa que é suco de fruta, que tem 35,3 gramas de açúcar. É 7 vezes a quantidade de açúcar que tem no seu sangue. Quando isso cair no seu sangue, o que isso vai fazer? Isso vai estimular a sua insulina. A insulina vai aumentar, vai causar resistência insulínica, tem que produzir mais insulina. Os pâncreas, eventualmente, vai ficar cansado, vai entrar em exaustão e você se torna um diabético, tomando suco de fruta enlatado, tomando refrigerante. Essa não é a solução. Cuidado com tudo aquilo que é líquido e doce. Tá? Em geral, eu recomendo você não tomar nada que seja líquido e doce, porque é difícil você separar. Vem com nomes diferentes para te enganar, mas no fundo, você está ingerindo carboidrato, açúcar. A Eliana Santos Silva, ela é médica em Curitiba. Pela hemoglobina glicada, pode-se determinar os níveis de açúcar no sangue? Razoavelmente. Quando você tem uma hemoglobina glicada ou glicosilada em torno de 5%,
significa que você está operando mais ou menos com 80 miligramas por decilitro de glicemia. Se você tem uma de 6, você está em torno de 120. Se você tem uma de 7, está em torno de 150. Porque o que acontece é o seguinte, o paciente, para enganar o médico, o que ele faz? Faltam 3 dias para ele ir no médico, ele para de comer açúcar. Aí vai lá, faz a glicemia, está normal. Quando você faz a hemoglobina glicada, ele não pode te enganar, porque ela vai te dar os últimos 2 semanas, na realidade, os últimos 3 meses, mas principalmente as últimas 2 semanas. E é um exame simples que você faz, e diz, ó, a pessoa está com hemoglobina glicada ou glicosilada de 6. Significa que ela está vivendo em torno de 120 microgramas por decilitro de glicemia. Então, te dá uma ideia se essa pessoa está caminhando para o diabetes ou não. A Cláudia dos Santos, ela é do Espírito Santo. Como podemos saber se um paciente recebendo insulina ainda tem capacidade de gerar insulina do próprio pâncreas? É muito simples. Isso é uma boa pergunta. A insulina, antes de sair do pâncreas, ela chama proinsulina. A proinsulina é uma cadeia de insulina A e insulina B ligado por um peptídeo de conexão chamado peptídeo C, que liga assim, ó. Essa é a proinsulina. Então, a proinsulina, na hora que ela vai ser liberada, esse peptídeo C é desligado, a insulina vai para o sangue e esse peptídeo C também vai para o sangue. Então, se eu tenho um paciente recebendo insulina, e eu quero saber se eu vou poder desmamar ele da insulina, eu meço o peptídeo C dele no sangue. Se o peptídeo C dele no sangue estiver acima de 1 miligrama por ml, isso significa que ele tem reserva suficiente e que provavelmente o meu desmame vai dar certo. Se o nível de peptídeo C no sangue é muito baixo, muito menos de 1 miligrama por ml, significa que as ilhotas de Langerhans já morreram e não tem jeito de eu desmamar ele da insulina. Então, é um jeito de eu determinar se eu vou poder fazer esse paciente voltar a não usar mais insulina. Porque o paciente que usa insulina, ele caminha para deteriorar. Cada vez que ele vai ao médico, ele tem que aumentar a dose de insulina. Se você que está nos assistindo, você usa insulina, e é do diabetes tipo 2, e já usando insulina, você sabe o que eu estou falando. Cada vez que você vai, você engordou mais, porque insulina engorda, insulina envelhece, e cada vez que você vai, você precisa tomar mais. Tem que aumentar a dose, porque vai ficando resistente. Insulina causa resistência à insulina. Então, o que eu gostaria de concluir aqui é o seguinte, que insulina causa diabetes. Põe isso na cabeça. Eu sei que fizemos esse ciclo todo, tem 1h30 que nós estamos falando, mas na realidade é isso. Então, a insulina é a causadora do diabetes. Põe isso na cabeça, que é a resistência à insulina. Tem uma pergunta aqui do nosso assinante da academia, Rui Yoshiki Katsuno. É sabido que existe um tratamento de reversão da diabetes tipo 2 pela alimentação viva, crudivorismo, ou seja, vegetais crus, aplicado pelo médico Gabriel Cossés, nos Estados Unidos e no Brasil. Assim, por que a alimentação cozida e carne animal contribuem para os problemas de diabetes? Pois é verdade, sim, cara. Não precisa ser alimento vivo. Alimento vivo é uma das opções, tá? Existe mais de um caminho que leva a Roma. Esses aborígenes australianos que foram comer a comida dos ancestrais, que é a comida paleolítica não era uma comida viva, quero que você saiba disso. Mas eu sou a favor, sim, que a comida viva também tem o seu valor, mas nem todo mundo tem acesso à comida viva. Eu quero que você entenda isso. É um pouco complicado. Então, para a massa, quem tem acesso à comida viva, parabéns, é isso mesmo, o Gabriel faz um trabalho lindo aí. Mas acontece, o doutor Gabriel lá dos Estados Unidos, o Alberto daqui, que é da mesma linhagem. Mas o importante, a mensagem que eu quero trazer aqui é mais simples do que isso. É você diminuir a sua ingestão de carboidratos e aumentar a sua ingestão de gorduras boas. Do mesmo jeito que você conhece o colesterol bom e o colesterol ruim, existe a gordura boa e a gordura ruim. Ômega 3 é gordura boa. Ômega 9 é gordura boa. Ômega 6 não saturado, não oxidado, é gordura boa. O pessoal fala, nós temos que ingerir
ômega 3 porque a gente ingere muito ômega 6. A gente ingere muito ômega 6 doente, porque o ômega 6 que você compra no supermercado, ele já está parcialmente hidrogenado. Você ingerir um ômega 6 saudável faz uma diferença absurda. Por exemplo, não existe ômega 3 na pele, sabia? Mas a pele é rica em ômega 6. Então, se você aplica ômega 6 na pele, que não está oxidada, sua pele fica muito bonita. Só com ômega 6, só aplicar ômega 6. Nós precisamos de ômega 6 na parede celular. Então, agora, gordura trans, Deus me livre. Gordura saturada em excesso, também prejudica. Então, a mentalidade que você tem que sair daqui é o seguinte: existem gorduras boas e existem gorduras ruins. Gordura de coco, que é também chamado de óleo de coco, dependendo de onde você mora. Porque, em geral, gordura é sólida, óleo é líquido. Dependendo de onde você mora, um dia você vai amanhecer, o seu óleo de coco é óleo, no dia seguinte ele é gordura. Ou às 6 horas da manhã ele é óleo, às 2 da tarde ele é gordura. Ou vice-versa. 6 horas da manhã ele é gordura, à tarde ele é óleo. Porque o óleo de coco ele é saturado, mas ele é saturado de cadeia média. Capróico, caprílico, cáprico, láurico. É muito importante. Então, existem estudos, best-sellers mundiais. A doutora Mary Porter, Mary New Porter, o marido dela, o Steve, tinha Alzheimer e foi curado com óleo de coco. O livro Alzheimer tem cura, está na lista dos best-sellers do New York Times em primeiro lugar. Estava até um mês atrás. Em primeiro lugar. Então, eu não estou criando nada, não estou inventando nada. Está aí para você. E ela, uma médica pesquisadora, não acreditava no óleo de coco. Que bobagem. E começou a dar para o marido dela, aprendeu na internet, e o marido dela voltou, inclusive, a dirigir, que já não dirigia mais. Então, a comida viva tem seu lugar, sim, mas nem todo mundo tem acesso a ela, mas é um caminho, é mais um caminho que leva a Roma.